Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos, irmãos e irmãs, chegamos ao momento alto da nossa fé. Vamos celebrar a Santíssima Trindade. Cabe aqui uma pergunta dentro da nossa peregrinação espiritual litúrgica. Qual é o mistério central da nossa fé? Celebramos o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. Celebramos o mistério da redenção na Páscoa, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Celebramos as solenidades da Virgem Maria. Celebramos a vida dos santos, de São José, dos apóstolos, dos mártires, dos santos e santas. O nosso ano litúrgico é marcado por uma profunda espiritualidade. Celebramos a festa do Filho de Deus, Jesus, do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e celebramos a festa de Deus. Hoje é a festa de Deus. Santíssima Trindade é o nosso Deus, que se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Portanto, hoje é um dia de muita fé, de muita espiritualidade, de muito amor. É o dia de contemplarmos o nosso Deus presente na história da humanidade, presente em nossa vida. Ele que vem a nós, se revela no seu Filho Jesus. Ele que em Jesus redime a humanidade. Dele nós somos herdeiros, não de bens materiais, mas herdeiros da vida eterna, da sua vida. Já houve muitas tentativas de explicar o mistério da Santíssima Trindade. Nós temos esta tendência em querer compreender, saber tudo, esgotar o conhecimento. Sim, em relação a Deus, no mistério da Santíssima Trindade também já houve muitos estudos, muitas pesquisas, imagens que são utilizadas para explicar. Tudo isso é importante, debruçar sobre este mistério, contemplar, desde que ele nos leve a entrar em comunhão com a Santíssima Trindade. Não simplesmente conhecer por conhecer. Santo Agostinho foi um destes que pesquisou, que quis aprofundar muito neste mistério. E Deus lhe falou de uma forma muito simples. Através de um menino que estava ali na beira do mar, ele viu que aquele menino havia cavado um buraco na areia. E ele se dirigia ao mar, aquela criança pegava a água do mar com um balde pequeno, trazia e colocava naquele buraco. Voltava, pegava mais água, voltava e colocava naquele buraco ali, na areia, na praia do mar. E várias vezes repetindo isto. Agostinho parou, pensou e perguntou para o menino: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isto? O menino disse: eu estou tentando colocar a água do mar, toda essa água que eu vejo aí, dentro deste buraco. Ele colocava, a água descia, sumia e o menino voltava e buscava mais água. Eu estou tentando buscar, colocar a água dentro aí do mar, dentro deste buraco. Agostinho disse para o menino: mas você não vai conseguir isto. O mar é imenso. Você vai ficar aqui a vida toda
tentando e não vai conseguir. E aí Agostinho teve uma iluminação interior, percebendo que ele não iria esgotar o mistério da Santíssima Trindade, que não iria compreender completamente o mistério da Santíssima Trindade. O que ele poderia fazer era reconhecer, amar e adorar. Então, Agostinho chega a esta compreensão que o mistério de Deus, da Santíssima Trindade, é para ser adorado. Talvez neste dia nós vamos encontrar muita gente, até muitos pregadores, tentando dizer uma palavra que ajude a compreender o mistério da Santíssima Trindade. Mas se não levar a comunidade e nós mesmos não entrarmos nesta dinâmica da adoração, do acolhimento de Deus e da adoração do nosso Deus, nós vamos mais uma vez celebrar o mistério da Santíssima Trindade vazio. Vamos reconhecer Deus presente na humanidade. Deus que ama, Deus que se revela. Nós vamos acolher a palavra de Deus que vai ser proclamada neste domingo da Santíssima Trindade, as leituras escolhidas por Deus, pela Igreja melhor, para falar de Deus. A primeira leitura é do livro de Deuteronômio e retrata aqui a despedida de Moisés do povo. Moisés que tinha caminhado tanto tempo com o povo, conduzindo deserto afora, está para entrar na terra prometida. Sabemos que Moisés não entrou com o povo na terra prometida. Ele avistou, subiu ao Monte Nebo, avistou a terra prometida, mas não entrou. E então, aqui Moisés fala ao povo, nesta despedida, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, investiga profundamente céus e terra. Se houve jamais um acontecimento tão grande e se ouviu algo semelhante. Então a pergunta dele: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates? E assim vai Moisés questionando. E aqui está então a grande mensagem. Reconhece, pois, e grava em teu coração que o Senhor é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, que não há outro além dele. Reconhece e grava em teu coração que o Senhor é Deus. Ah, meus amigos, essa mensagem é muito bonita. Reconhecer e gravar no coração. Deus é Deus na minha vida, na minha história, na história da minha família, da comunidade, na sociedade. Reconhecer e gravar, talvez aqui a grande mensagem deste dia da celebração da festa de Deus, da Santíssima Trindade. Gravar no coração que Ele é o nosso Deus. E na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, há um convite para que nós permaneçamos no Senhor. Diz o texto: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixar que o Espírito de Deus nos conduza. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo,
mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos clamamos, Abá, ó Pai. Então nós somos filhos. Paulo nos recorda, somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Somos filhos e herdeiro. Eu já vi muitas vezes em para-choques de caminhões, e certamente você já ouviu, dizendo que não tem muitas coisas, não tem o mundo nas mãos, mas eu não me recordo direito a frase, mas eu sei que o final diz assim, que sou filho do dono do mundo. É como que dizer, eu sendo filho do dono do mundo, então eu tenho tudo. Eu sou herdeiro deste mundo. E Paulo nos diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não é uma herança de bens, não é uma herança de coisas materiais, mas nós temos esta filiação divina. A vida de Deus está em nós, permanece em nós. Jesus diz no final da sua vida, despedindo, eis que estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Está no Evangelho de hoje. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então somos herdeiros de Deus. E a vida, especialmente da Eucaristia, nos transmite a vida divina. Somos fortalecidos, solidificados na sua palavra. O Evangelho de hoje é um encontro maravilhoso do ressuscitado com os apóstolos. Eram os 11, porque Judas tinha deixado o grupo, Judas tinha se suicidado. Então os 11 foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. E ali Jesus transmite toda a autoridade que ele recebeu do Pai. Transmite para os apóstolos. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo batismo começamos a nossa vida divina, vida de filhos de Deus. Pelo batismo nós entramos no mistério da Santíssima Trindade. E então, desde o começo, nós temos testemunhos de que os seguidores de Jesus são batizados assim. A Didaqué, que é um documento anônimo lá do primeiro século, que a gente diz é o primeiro catecismo da Igreja Católica, ela menciona o batismo. Ela menciona que pode se batizar com a água que tiver, pode ser fria, pode ser quente, mas que seja batizado, a água pode até variar, o calor, né, quente, fria, ou a água que tiver, mas que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim, então, que começa a nossa fé. É neste mistério que nós estamos inseridos. Nós vamos perceber, então, e é importante isto, nesta solenidade da Santíssima Trindade, descobrir o quanto Deus ama, o quanto Ele nos amou e o quanto Ele nos ama. Mas como vamos receber e perceber o amor de Deus? Primeiro, o grande ato do amor de Deus, da revelação, é a criação. A criação está impregnada do amor de Deus, está impregnada do seu mistério. Então Deus ama criando. E Deus ama revelando-se, porque Deus não ficou escondido da humanidade. Ele procurou. Nós encontramos quando Adão
peca Adão e Eva, Deus vem procurar, Deus vem revelar-se a eles. Onde estás? Onde estás? Deus ama encarnando. O mistério da encarnação é um mistério em que revela o grande mistério do amor de Deus. Deus ama redimindo a humanidade, salvando a humanidade. Deus ama dando vida para as pessoas. Jesus disse que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então a redenção é um grande ato do amor de Deus. Deus ama santificando. Quanta santidade emana de Deus. Por isso, ao aproximar-se dele e viver nele, com ele e por ele, nós vamos nos santificando. Deus ama morando em nós. Ele mora em nós. A humanidade é a casa de Deus. Deus escolheu uma mulher, Maria, para nela se encarnar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus ama permanecendo conosco. Como Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O final do Evangelho de hoje nos diz isso. Então, a humanidade é a casa de Deus. Quando nós vamos morar em algum lugar, normalmente nós queremos escolher um lugar bom, um lugar que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. Deus ama a humanidade, vem morar na humanidade com todos os seus problemas. A humanidade, podemos dizer, não é a melhor casa. Nós sabemos, nós nos conhecemos, sabemos das nossas misérias, das nossas aspirações, do nosso desejo, do nosso crescimento, mas também nós sabemos que a casa que somos nós tem muitas poeiras, buracos, tem os insetos, fumaças e assim por diante. E Deus ama vindo morar para organizar esta casa, que é a humanidade, para salvar esta casa, que é a humanidade. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, a grande mensagem para esta festa não é, portanto, querer compreender o mistério da Santíssima Trindade, mas viver na Trindade. Vamos procurar nos aproximar mais de Deus, viver no seu mistério, nos sentirmos amados por Ele. Amados, todos podem rejeitar, o sentimento de rejeição é muito dolorido. Todos podem rejeitar, sentir-se rejeitados, mas não se sinta rejeitado por Deus. Ele escolheu para morar em ti, em mim, em nós. Viver na Trindade, adorar, grande mensagem da festa da Santíssima Trindade, é nos chamarmos para sermos adoradores do Senhor nosso Deus. Contemplar a beleza de Deus. Diante de Deus devemos nos extasiar. Assim como Pedro, Tiago, João, lá no Monte Tabor, sentiram-se tão iluminados, um momento tão gostoso da vida deles que queriam permanecer ali. Adorar o Senhor, contemplar o Senhor. E o mistério da Santíssima Trindade nos acompanha. Nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iniciamos as nossas orações fazendo em nós o sinal da cruz, os nossos trabalhos normalmente, o nosso momento de lazer. Outro dia vi um jovenzinho que estava entrando no mar, ele ia tomar um banho, e ao colocar o pé na água do mar, ele fez sobre si o sinal da cruz. Normalmente as nossas viagens iniciamos fazendo o sinal da cruz. Tudo isto é importante, mas se não voltarmos a ele, fica apenas um sinal externo. Portanto, somos chamados a entrar na Santíssima Trindade.
esquecer um pouco de nós e voltarmos mais a Ele. O mistério da Santíssima Trindade, celebrado neste dia, nos santifique, nos entusiasme, nos dê força para superarmos as nossas dificuldades. E olha que são tantas, eu não sei quais as que você está vivendo neste momento, mas tenha confiança, o Senhor está contigo. E que a Santíssima Trindade nos abençoe. Amigo irmão, amiga irmã, vou terminando aqui a minha mensagem. Normalmente eu não peço, mas hoje eu quero pedir. Se você gostou desta mensagem e quer ajudar para que mais gente tome conhecimento dela, ela vai aí pelo YouTube, é vinculada no YouTube. Então, aí tem o lugar para você dar o seu like, um joinha. Coloque aí o seu joinha se você gostou e quer ajudar para que esta mensagem chegue até mais pessoas. Você pode também compartilhá-la. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, nos seus grupos. Assim, nós vamos evangelizando, tomando mais contato com as pessoas. Dê aí o seu like agora. É só clicar aí, dar o seu like e compartilhe também. É o mistério da Santíssima Trindade, celebrado hoje. Eu quero finalizar dando a bênção a cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Santíssima Trindade. Viva Deus que é Pai, viva Deus que é Filho e viva o Espírito Santo. Amém.